eu quero te fazer um convite. Como que tu avalia a sua gestão financeira? O seu entendimento de quanto você ganha, quanto você gasta, quais são as suas prioridades, se é que você tem priorizado alguma coisa ou se está completamente no piloto automático, como estão os seus planejamentos para o longo prazo, com esforço suficiente para avaliar como que está aquela situação e o que está acontecendo no futuro. Então, você simplesmente foi deixando acontecer. É aquelas pessoas que têm um receio enorme de olhar para o seu extrato e acabam nem pensando sobre isso. A única coisa é aquela coisa que fica lá, meu Deus, eu deveria olhar, mas não, deixa que depois eu resolvo. E aí vai levando a vida. Há um segundo grupo, que pode você se enquadrar nele também, que é aquele grupo que já sabe da necessidade de olhar para essas questões, né? Olhar para a gestão financeira, para a gestão dos seus gastos, para o investimento, para o planejamento de longo prazo. Entretanto, é uma pessoa que se sente completamente incapaz de resolver esses problemas. Talvez uma pessoa que tenha dívida, ou talvez não tenha dívida, mas simplesmente não consegue se olhar e imaginar que tem competência suficiente para lidar com dinheiro de uma forma eficiente. Então, acaba deixando e acaba não fazendo o que deveria ser feito. E tem um terceiro grupo, que é aquele que já entendeu todos esses aspectos, que sabe da importância e já começou a sua caminhada na direção de gerir efetivamente o seu dinheiro e resolver esses problemas e ter uma segurança financeira e uma liberdade de escolha. Esse grupo é um grupo que acaba se privilegiando, né? Porque ele já está um pouco mais à frente, mas os outros dois grupos, eles têm um aspecto em comum que pode estar fazendo com que eles não atinjam o grupo 3. Então, neste episódio, o que nós vamos falar vai fazer com que você, se você está ou no grupo 1, naquele que ainda nem pensou sobre gestão financeira, nem se atentou que isso é importante, que isso vai te dar segurança financeira, qualidade de vida e liberdade. Ou se você está no grupo 2, aquele grupo que já se atentou a tudo isso, só que se acha completamente incapaz para dar conta desses quesitos. Se você está em um desses grupos, o que nós vamos construir aqui e o que eu vou falar aqui hoje é para que você saia do grupo 1, do grupo 2 e você se direcione para o grupo 3. Então, o nosso objetivo com o conceito que eu vou falar aqui é para que tu faça esse percurso. Por quê? Porque o que eu vou ensinar neste podcast é algo que impacta a maior parte das pessoas. E é um dos fatores que a literatura tem mostrado que é, sem dúvida nenhuma, uma das fontes para a procrastinação financeira e, consequentemente, para a dificuldade financeira. E acaba sendo mais preponderante nesses dois primeiros grupos. Então, se tu é aquela pessoa que nunca nem pensou sobre isso, ou é aquela pessoa que já pensou, mas olha para os outros e diz assim, meu Deus, eu nunca vou dar conta disso, é melhor eu nem começar, senta, sugiro inclusive que pegue papel e caneta que você vai mergulhar hoje em aspectos relevantes para que a gente acabe rompendo com esse ciclo. Seja muito bem-vindo ao 28º episódio do podcast Mais que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números. Nós falamos sobre comportamentos financeiros. Eu fiz toda essa introdução e agora eu vou revelar então qual é efetivamente o tema de hoje, né? O tema de hoje é autoeficácia. Autoeficácia nada mais é do que a percepção de capacidade de lidar com essas questões. Depois eu vou me aprofundar e falar o autor que desenvolveu, né, essa teoria e o impacto que isso tem na nossa vida financeira. E, finalmente, nós vamos entender quais são estratégias que a gente pode empregar para aumentar a nossa autoeficácia. Porque o que acontece? Quando eu tenho autoeficácia baixa, o que isso significa? Que eu acho que eu não vou dar conta da gestão financeira, que eu acho que é muito difícil, que aquilo ali não é para mim, que aquilo ali é muito complexo, que eu nunca vou conseguir gerir de uma forma que efetivamente eu consiga ter recurso suficiente para investir. Essas pessoas que têm esta mentalidade, que normalmente estão no grupo 1 e no grupo 2, são pessoas que acabam tendo uma autoeficácia muito baixa. Eu não vou dar conta, eu não sou suficiente, eu não sou capaz. E aí elas nem começam nessa busca de fazer uma gestão financeira efetiva. Por quê? Por que eu vou começar, né? Vou empregar esforço em alguma coisa se eu já sei que eu não vou dar conta? Então eu nem começo. Então esse é um quesito que acaba sendo determinante para o sucesso financeiro.
Porque muitas pessoas acham que não vão dar conta, acham que é muito difícil e nem começam a fazer sua gestão financeira. A consequência é a permanência das dificuldades financeiras. Porque se eu procrastino o ato de gerir, automaticamente eu vou mantendo os problemas, as dificuldades, gastando mais do que eu ganho, e aí vira aquela bola de neve, né? Então, acaba que ter a autoeficácia baixa prejudica muito na gestão financeira. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o que é a autoeficácia, qual o impacto da autoeficácia baixa nos aspectos financeiros e quais são as soluções que a gente pode desenhar para isso. Então, seja muito bem-vindo. No final, eu quero que, se você está no grupo 1, no grupo 2, que você consiga avançar e a gente vai se direcionando aí para o grupo 3. A quem não me conhece, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais e toda terça-feira às 19 horas estamos aqui com um novo episódio falando sobre comportamento financeiro, tomada de decisões, emoções e tudo que incorpora esses aspectos mais subjetivos da tomada de decisão com dinheiro. Como eu sempre digo, o número, ele mostra muito pouco do que verdadeiramente existe. O teu fluxo de caixa, ele é só uma reprodução do comportamento que tu já teve. Então não adianta simplesmente nós olharmos para o fluxo de caixa, porque ele é só a representação do teu comportamento. Nós precisamos entender o motivo pelo qual tu te comporta daquela forma, para que a gente consiga gerenciar o teu comportamento e aí sim ter um fluxo de caixa que dê gosto de olhar, né? Caso contrário, ele vai estar reproduzindo o comportamento que muitas vezes é disfuncional e acaba que não tem os resultados que tu almeja. Então, é sobre esses aspectos que a gente trabalha. Se tu está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu também tenho uma newsletter. Todo sábado, às 8 horas, uma nova newsletter, um novo e-mail, né, na sua caixa. Eu chamo de Refúgio, que é onde a gente fala aí, conta histórias sobre casos, né, reais em relação a comportamento financeiro e vamos desenrolando para mostrar quais foram as alternativas, o que a gente fez para corrigir esse tipo de comportamento. Então, te convido também a conhecer. Já estamos na 11ª edição. Já está todas publicadas no site, então tu pode entrar, olhar as passadas e também acompanhar as próximas que sairão, todo sábado, às 8 horas da manhã. Sem mais delongas, né? Já falei demais, fiz uma introdução grande, mas é que eu queria realmente instigar essas reflexões, assim, do como que nós olhamos para a nossa vida financeira e para a nossa capacidade de fazer isso, né? Como que eu percebo a minha capacidade de fazer uma gestão financeira, de realmente acompanhar os meus gastos, de definir as minhas prioridades, porque por vezes tu pode estar no grupo 1 e nunca nem ter pensado sobre isso. E aí não ter dado conta, né, que o fato de tu não ter nem pensado sobre isso é o que tem te mantido numa situação financeira ruim. Então eu quis iniciar o episódio de hoje fazendo esses questionamentos para instigar mesmo essas reflexões. Como eu me vejo? Porque quando eu venho aqui no episódio e falo um conceito, não basta simplesmente escutar, sabe? Realmente eu quero que isso aqui seja muito mais do que um podcast que tu escuta e que, ai, que legal, eu escutei aquele podcast. Não, é o que eu sempre digo, eu busco na ciência tudo que nós temos de mais espetacular, né, do ponto de vista de ciência em finanças, de evidências científicas, eu sintetizo, eu simplifico e trago para cá de uma forma aplicável. Então, o objetivo é que tu realmente consiga, a partir de todos os ensinamentos aqui, conseguir aplicar na tua vida, conseguir olhar para esses conceitos e dizer assim, bom, eu vou sair desse episódio e eu vou tomar esta atitude, né? Esse é o objetivo, que tu pegue os ensinamentos que eu vou trazendo aqui, que normalmente no final do episódio eu sempre trago algumas sugestões de como lidar com a situação que eu estou falando e que tu realmente tente aplicar na tua vida. Porque senão é simplesmente eu falando, tu escutando, entra num ouvido, sai no outro. Em pouco tempo, tem comprovação, né? Em 2 semanas mais ou menos, se a gente não reforça aquele conhecimento, ele é perdido e aí acaba que tu não tira todo o proveito que tu poderia tirar daquilo que eu tô trazendo aqui. Então, isso é para todos os episódios e inclusive para esse, assim. É para realmente fazer essas reflexões e pensar assim, bom, como que eu me vejo no trato com as finanças? Será que eu me vejo como uma pessoa capaz de fazer gestão financeira? Ou será que eu tenho me visto como um incapaz, como uma pessoa que não vai dar conta, como uma pessoa que nunca vai aprender sobre investimentos, por exemplo, né? Como que eu me vejo lidando com dinheiro?
Se a tua resposta for, nossa, só de pensar em fazer toda essa parte de gestão financeira já me dá medo, ansiedade, nervosismo. Então significa que provavelmente a tua percepção de autoeficácia financeira esteja muito baixa. E isso seja um dos fatores que esteja contribuindo para que tu procrastine a gestão financeira e, consequentemente, mantenha problemas financeiros. Então, é para tu olhar mesmo, sabe, para ti, para as tuas sensações, para como que tu tá lidando com essas coisas, para que tu entenda o teu comportamento. E aí agora eu quero falar um pouco sobre como surgiu esse conceito de autoeficácia antes de nós irmos para os resultados de estudos em relação a finanças, né? Mas como surgiu, de onde veio e o que aconteceu? Então vamos entender um pouco mais sobre o conceito de autoeficácia. E aí eu faço um convite, assim. Esses dias até umas pessoas me mandaram mensagem dizendo assim, nossa, Jéssica, teu podcast é uma aula, né? E eu digo assim, não adianta, né? Eu saio da sala de aula, mas a sala de aula não sai de mim. E eu tenho muito esse senso de professora, confesso que inclusive é um desafio para mim quebrar um pouco esse estereotipo, né, de professora, assim, porque minha formação toda foi acadêmica, né, e muito mais voltada para ser professora. E aí acaba que quando eu vou começar a falar, assim, eu tenho que ficar me cuidando e dizendo assim, Jéssica, tu não está dando aula, é um podcast, é um bate-papo. Mas enfim, é um esforço que eu vou empregando. E isso também, né, se nós formos relacionar com o que nós estamos discutindo aqui hoje, a autoeficácia, é aquela questão, né? Como está a minha percepção, né, em relação à capacidade de tirar esse estereotipo de professora? Será que eu tenho, assim, uma percepção de que não, eu vou dar conta de tirar ou não? Eu acho que eu ainda tenho muito firme isso, né? E confesso que ainda estou como se estivesse no segundo nível, assim. Eu já me dei conta que eu preciso mudar um pouco essa estrutura, né, de professora, mas ainda é um desafio. Então, acaba que os podcasts, eles se constroem como grandes aulas. E aí, nesse em especial, eu vou falar bastante conceito, então se tu quiseres, né, estar com papel e caneta aí para anotar, vai ser muito bem-vindo, mas caso não esteja também, vai tirar bom proveito. Bom, vamos entender então de onde surgiu esse conceito de autoeficácia. Esse conceito ele surgiu em 1977, o precursor se chama Albert Bandana, é um canadense, e aí ele começou a desenvolver vários estudos relacionados a isso e entendeu que a percepção que as pessoas têm em relação à capacidade delas de iniciar uma tarefa e manter-se nessa tarefa por um longo período estava muito relacionada com a crença delas se elas eram ou não capazes de executar aquela tarefa. Então, voltando ao exemplo que eu dei, né? Se eu não tiver uma percepção, ou seja, uma crença, né, de que eu vou dar conta de quebrar o estereotipo de professora e tornar uma comunicação mais adequada para o mundo da internet, né? Dificilmente eu vou conseguir quebrar isso. Se a minha percepção, a minha crença for, não, eu sou uma professora e eu vou me manter com isso. Se eu achar que eu não vou dar conta de quebrar essa estrutura e me adequar à comunicação na internet, eu nunca vou conseguir realmente me adequar, né? Por quê? Porque eu tenho uma crença de que eu não sou capaz de fazer isso. Então, ele introduziu o tema discutindo exatamente esses pontos, assim, que é a capacidade que a pessoa percebe que ela tem de iniciar uma tarefa, de permanecer fazendo aquela tarefa, e daqui a pouco eu tá de novo, assim, mega professora, né? Então, ele desenvolveu esse conceito em cima disso. E aí, o que ele percebeu ao longo dos estudos que ele desenvolveu? Que quanto maior a percepção de autoeficácia da pessoa, quanto mais ela se achava capaz de desempenhar uma tarefa, menos ela achava difícil a execução de tarefas que realmente eram difíceis. Então, por exemplo, né, estudar coisas complexas. Eu tenho assuntos, né, que eu olho e digo assim, nossa, isso é complexo, mas eu dou conta de estudar. Agora tem coisas que eu olho e digo, isso é complexo e a minha crença é, tu não vai dar conta. E aí eu efetivamente não dou conta. Por quê? Porque eu já entro para estudar dizendo assim, eu não vou dar conta de entender isso aqui, eu não vou dar conta de entender isso aqui, eu não vou dar conta de entender isso aqui. E aí acaba que eu realmente não entendo e não desenrola, né? Isso acontece muito quando eu vou estudar dedução matemática, por exemplo, né? Quando a gente fala de tomada de decisão e tudo isso, tem muita matemática envolvida, assim, muita lógica envolvida.
função de valor e tudo isso. E eu tenho uma maior dificuldade em entender as deduções daquelas fórmulas, assim, eu fico com a cabeça fervilhando. Aí, às vezes, chamo o Guilherme para me dar uma mão, porque realmente é uma coisa que eu tenho dificuldade. Agora, se eu vou pegar um artigo, um texto para ler, que é mais sobre comportamento humano, tomada de decisão, mas sem os números, para mim facilita, né? Embora eu lide com finanças há 13 anos, essas coisas muito lógicas, assim, eu tenho dificuldade. Fazendo até um contraponto com o episódio passado, que eu falei sobre sistema 1 e 2, né? E lá eu comentei que eu sou muito sistema 1. Então, eu sou muito mais intuitiva, muito mais essa coisa do automático, assim, do que propriamente lógica e reflexiva. Embora não pareça, né? Embora pareça que eu sou uma pessoa extremamente prática, eu sou muito dessa coisa do intuitivo, assim. Então, coisas que são muito lógicas eu tenho maior dificuldade. E aí, obviamente, né, seguindo a teoria da autoeficácia, se eu já olho e digo assim, eu tenho dificuldade, eu não vou dar conta, a dificuldade, ela fica ampliada. Porque eu já entro com a crença de que eu não vou conseguir. E isso vai se perdurando em vários âmbitos da vida, né? Por isso que é muito interessante esse conceito. Porque ele não é só aplicável a um aspecto da vida, ele é aplicável para todos os aspectos da vida. Porque qualquer coisa que tu fores fazer, que tu achar que tu não dá conta, isso vai impedir de que tu consiga ter um resultado positivo. Então, ele acaba impactando em todas as coisas. Se eu entro em alguma coisa achando que eu sou capaz, ou seja, minha percepção de autoeficácia é alta, automaticamente eu já entro mais motivado, eu já entro com uma até postura diferente, né? E aquilo ali vai ser facilitado, que era difícil vai ser facilitado. Então acaba que esse conceito, ele é um conceito que se envolve e que é aplicável para várias e várias áreas das nossas vidas e está muito relacionado com motivação, né? Então, depois eu até vou comentar o que vem antes, né? O ovo ou a galinha? Primeiro vem autoeficácia, depois motivação, ou primeiro motivação e depois autoeficácia? Enfim, depois a gente discute sobre isso. Mas acaba que tem um impacto muito grande. E aí, entendendo desse impacto muito grande, o Albert Bandana foi tentar entender quais eram, então, os aspectos que faziam com que as pessoas tivessem maior ou menor autoeficácia, percepção de autoeficácia, né? E aí ele identificou 4 fatores que são determinantes para que as pessoas tenham maior ou menor autoeficácia. O primeiro aspecto são as experiências pessoais mesmos, sabe? Então, por exemplo, assim, voltando ao exemplo de eu ter muito uma estrutura professora. O que seria uma experiência pessoal que poderia aumentar a minha percepção de autoeficácia na direção de, não, Jéssica, tu tem essa postura porque é a tua formação, mas tu dá conta de fazer diferente. É eu olhar, né, para algumas coisas que eu já desenvolvi na internet, algumas palestras que eu já dei e ver que a minha postura ao longo do tempo ela já foi sendo adequada, né? Até esses dias eu peguei e fui olhar alguns vídeos que eu tenho aqui no YouTube que há uns 2 anos atrás, que eu fiz uma série de aulas, né? Deu 11 aulas, mais ou menos. A visualização é super baixa, porque assim, estava muito ruim mesmo, né? Tanto a qualidade, quanto a forma que eu estava passando o conteúdo, passando as coisas que eu estava comentando, que estava realmente muito, muito profissional, assim, no sentido muito, muito professora. Se eu olhar para aquela experiência vai me dizer assim, minha autoeficácia vai baixar. Mas se eu começar a olhar outras coisas que eu fui desenvolvendo, a minha autoeficácia pode vir a aumentar. Então, esse primeiro quesito são experiências pessoais. Nada mais é do que o nosso olhar para o que eu já fiz em relação a isso e a partir do que eu já fiz, como que eu percebo? Eu dei conta? Foi legal? Não foi legal? Então, está muito relacionado a isso. Vamos entrar dentro de cada um desses tópicos também com um exemplo financeiro, né? De gestão financeira. Então, pode ser que tu hoje olhe e pense assim, nossa, eu não dou conta, tu tá no grupo 1, né? Eu nunca nem tinha pensado sobre gestão financeira. Aí, a partir do momento que eu te trouxe essa reflexão, agora tu para e pensa assim, nossa, eu não tô parando para priorizar, olhar para isso, fazer essa gestão. Entretanto, há 2 anos atrás, quando eu fiz aquela organização para conseguir juntar dinheiro para fazer aquela viagem, eu consegui. Eu consegui fazer a viagem, não me endividei, deu tudo certo. Portanto,
eu tenho condições. A questão é que realmente eu não tenho priorizado fazer isso. Mas já fiz outras vezes, quando eu tinha um objetivo. Isso significa que se eu fizer agora de novo, pode ser que eu dê conta de ser eficiente e conseguir resolver o problema. Portanto, a autoeficácia aumenta. Então, esse é um primeiro fator, é tu olhar para as experiências tuas mesmo, passadas, relacionadas com aquele aspecto, e aí tu conseguir fazer uma avaliação. Olha, realmente eu já fiz isso, já dei conta disso, então isso vai fazer aumentar a autoeficácia. Agora, se tu começar a olhar para as tuas experiências passadas e lembrar só de coisas que não deu certo, a tua autoeficácia vai cair. Então, esse foi o primeiro fator que o Albert Bandana sinalizou como, olha, isso aqui é importante para determinar se a pessoa vai ter maior ou menor autoeficácia financeira, as experiências passadas que ela teve. Depois, né, de discutir essas questões de experiências passadas individuais, um outro aspecto que ele discute, que também pode ser relevante na construção da autoeficácia, é a questão da experiência de outras pessoas. Por quê? Eu vou dar um exemplo muito, muito claro, né? Nessa questão, porque eu venho me discutindo, eu abrindo meu coração. Acho que hoje a gente já tá no 28º episódio, né? Eu acho que é legal a gente ir estreitando laços. Eu estava muito me questionando sobre essa questão de eu ainda estar muito com postura de professora. E aí pensando, né, nossa, assim eu nunca vou conseguir desenvolver e realmente atingir muitas pessoas da forma que eu quero, porque ainda tá muito engessado, enfim, né? E aí, às vezes, assim, a dificuldade de trazer assuntos muito técnicos que muitas pessoas acabam não se interessando. Então, como você pode ter várias questões contigo mesmo, né? Eu também tenho as minhas questões, né? E aí eu fico me questionando essas coisas. E aí, na semana passada, no final de semana passada, teve o Hotmart, um evento da Hotmart, que é uma plataforma de venda de curso online. E nesse evento eles premiaram as 25 maiores contas, ou seja, aquelas pessoas que realmente faturaram muito dinheiro e que venderam muito. Dentre essas pessoas, e aí o faturamento, quando eu digo muito, é 25 milhões, né? Então realmente é um faturamento bem significativo. E aí, uma dessas pessoas que estava entre esse grupo seleto de 25 pessoas que faturaram muito é uma psicóloga. Ela tem toda a formação, né, de psicologia. Ela, inclusive, foi formada, fez, né, o curso junto com Aaron Beck, que é quem fundou a teoria cognitiva comportamental. Tem mestrado, tem doutorado. Então, uma pessoa que tem, né, toda também essa trajetória acadêmica e que ela é bem técnica também na abordagem dela nas redes sociais e mesmo assim teve sucesso. E mesmo assim conseguiu, né, fazer com que o seu conteúdo atingisse milhares e milhares de pessoas. No momento que eu olho uma pessoa que tem um perfil muito parecido com o meu, que também é técnica, que também veio da academia, que também fez mestrado, que também fez doutorado, e eu vejo que essa pessoa conseguiu, mesmo com esse conhecimento mais técnico, né, que não é dancinha do TikTok aleatória, e mesmo com esse conhecimento mais técnico, ela conseguiu uma visibilidade na internet e ela conseguiu fazer com que o conteúdo dela atingisse mais pessoas, a vivência dela me motiva. E eu olho para ela e digo assim, não, se ela deu conta, se deu certo para ela, também pode ser que dê certo para mim, né? Então, acaba que o percurso dela, por ter um padrão muito parecido com a minha história, me motiva. E aí esse é o segundo fator discutido pelo Albert Bandura, que é exatamente tu olhar para as pessoas que têm uma vida muito parecida com a tua, um histórico muito parecido com a tua, e que já tiveram bons resultados naquilo que tu tá achando que tu vai ser incapaz. E aí tu vai olhar e dizer assim, nossa, se essa pessoa conseguiu, se essa pessoa fez esse percurso que eu tô trilhando e deu certo para ela, significa que pode dar certo para mim também. E aí isso te motiva, isso te dá a maior percepção de autoeficácia. Voltando ao nosso exemplo da gestão financeira, né? Pode ser que tu, num primeiro momento, tu já fez essa atividade. 2 anos atrás, quando eu quis fazer a viagem, eu dei conta de fazer. Ok, então já aumentou um pouco a minha autoeficácia. Aí tu pode parar e pensar assim, mas será que hoje em dia, no contexto que eu tô, vai dar certo? Eu vou dar conta? Aí tu pode olhar para um irmão, para um colega de trabalho e ver, né, pessoas que estão nas mesmas condições que tu e que estão tendo resultado. E que estão tendo
um movimento que estão dando conta. E isso vai aumentar a tua percepção de autoeficácia. Como eu contei a história dessa psicóloga que também tem uma formação acadêmica e que conseguiu ter uma abrangência maior na internet, né? Então acaba que a gente vai se espelhando nessas pessoas e isso é um outro fator relevante na construção da nossa percepção de autoeficácia. De fazer aquilo e se criticar. Então assim, eu não sei lidar com o dinheiro. E aí tu vai lá e faz alguma coisa como te organizar e conseguir juntar o dinheiro para ir para viagem, né? Só que tu acaba nem lembrando disso. E aí vem, sei lá, tua mãe, tua irmã, esposo, esposa, e diz assim, olha, lembra que aquela vez tu fez e deu certo? Então tu é boa nisso, vai dar certo. Sabe esse feedback positivo? A gente chama na psicologia de afeto positivo, né? Que vai te gerar esse afeto positivo, essa sensação de felicidade, de alegria. Isso é afeto positivo. Quando tu tem esse reforço, então, um dos maiores exemplos utilizados aqui é a questão de palestra, né? Ou falar em público, tem muitas pessoas que têm aversão a falar em público, assim, acham difícil, complicado, têm medo, ficam ansiosas. E aí acaba que essas pessoas, elas têm esse medo e quando falam, aí alguém vem dar um feedback positivo, ela meio que distorce a situação, diz, não, mas é porque eu dominava o tema, mas eu não falei bem, não foi legal, sabe? Assim, sempre tá distorcendo a situação. Então acaba que é uma pessoa que tem essa autoeficácia baixa. E aí quando vem outra pessoa e ela distorce, a outra pessoa reforça de novo, aí essa distorção já começa a ficar menor. Não, mas então se ela tá falando, numa dessas pode ser que tenha sido bom mesmo, né? E aí acaba te gerando uma sensação de maior autoeficácia. Relacionado com esse exemplo da viagem, né? Que se tu receber esse elogio, pode ser que tu olhe e diga assim, não, é verdade, eu realmente consegui, então significa que eu posso conseguir agora de novo. Então, o terceiro aspecto que o Albert Bandana levantou em relação à autoeficácia é a importância desses feedbacks positivos, assim, de reforços positivos para que tu consiga se manter motivado e olhar e dizer assim, vai dar certo, legal, né? Por isso que eu sempre falo da importância de quando tu começar a fazer uma gestão financeira ou qualquer outra coisa na tua vida, né, que seja implementar um hábito novo e um hábito funcional, como gestão financeira, como exercício físico, como se alimentar bem, sempre é interessante que tu tenha uma rede de apoio para isso, né? Que tu tenha amigos que estejam no movimento junto contigo, que tu tenha família dentro de casa que também esteja no mesmo movimento. Senão, é aquela coisa, né? Tu chega e aí tu vai comer o teu frango com batata doce. É um exemplo clássico, né? E aí todo mundo olha pra ti e diz, ai, coisa mais chata, que frescura, fica só comendo ovo com batata doce, coisa mais... E aí aquilo, assim, não é um reforço positivo, sabe? E aí acaba minando a tua motivação pra seguir. Agora, quando tu olha e tem as pessoas à tua volta dizendo assim, nossa, que legal o que tu tá fazendo. Nossa, como já deu resultado, né? Tu já emagreceu, tu tá indo na academia todos os dias, tu tá até com a tua textura da pele tá diferente. Nossa, parabéns pelo esforço que tu tem empregado. Isso muda completamente a percepção. Então, sempre que tu fores entrar num movimento de realmente mudar algum hábito na tua vida, se estruture de modo que tu tenha pessoas que estejam caminhando na mesma direção, perto de ti. Porque isso vai ajudar muito, né? E esse foi o terceiro aspecto que o Albert Bandana trouxe. Inclusive, quando no teu trabalho, por exemplo, tu chega e as pessoas todas estão discutindo sobre aquilo. Aí, automaticamente, tu vai entrar e vai começar a fazer. E aí, tu vai ter reforço positivo. Porque tu vai dizer assim, olha, eu investi esse mês e tá dando isso e tá acontecendo aqui, tá gerando uma sintonia legal para seguir na mesma frequência na direção desses objetivos. Então, construir essa rede de apoio é imprescindível. Eu disse que eu ia falar só as estratégias no final e acaba que eu já estou trazendo, né? Eu acho que fica um bate-papo também mais interessante para não só falar o conceito e depois trazer as... Assim, em relação à construção da autoeficácia, é muito mais intrínseco, assim, né? Ele fala sobre aspectos fisiológicos, mas eu nem diria fisiológico, porque envolve emoções, envolve medo, ansiedade, ataque cardíaco.
Então, assim, tem um aspecto fisiológico, né? Que é, por exemplo, ataque cardíaco. Então, fisiológico. Sudorese, quando tu tá ansioso, é fisiológico, né? Então, tem um aspecto fisiológico, vai estar tudo misturado ali, né? O fisiológico com o emocional, ele tá tudo misturado, porque o nosso cérebro, por exemplo, faz uma projeção em relação a, por exemplo, medo, e aí dispara todos esses mecanismos de defesa, como a ansiedade, e aí dentro da ansiedade vai te disparar ataque cardíaco, ou dificuldade de respirar, sudorese. Então, pode ser que venha primeiro a emoção e depois a fisiologia, ou primeiro a fisiologia e depois a emoção. Tem também discussões em relação a isso, dependendo da situação, pode ser que um venha antes que o outro, né? Tem estudos que mostram que tu não precisa olhar efetivamente para uma situação de risco. Eles colocam imagens passando muito rápido, tipo milissegundos, assim, né? Imagens que são aversivas. E mesmo que a gente não tenha consciência de que viu aquilo, já dispara essas sensações de ataque cardíaco. E outras, né, que, pelo contrário, por exemplo, tu vai pensar em fazer um primeiro investimento. Tu primeiro pensou, aí tu sentiu, né, meu Deus, pode ser que não dê certo. E esse pensamento automático pode te desencadear essas sensações fisiológicas. Então, tem, né, esses dois caminhos aí, e aí tem toda uma discussão entre dois autores dentro da neurociência falando sobre esses aspectos. Mas não é o assunto de hoje, né? Voltando ao assunto de hoje, o terceiro aspecto é isso, é sensações internas, né? Tanto fisiológicas quanto emocionais relacionadas àquela tarefa. Então, quando a gente pensa em gestão financeira, se ao pensar sobre gestão financeira, tu tem medo, tu tem ansiedade, tu acha que aquilo começa a te dar uma sensação de angústia, de, sabe, mal-estar. Isso é um indicativo de que tua percepção de autoeficácia em relação à gestão financeira é muito baixa. E aí tu tem que perceber, né, esses disparos emocionais, esses disparos fisiológicos e começar a fazer um ajuste, né, para que tu consiga mudar os teus pensamentos, ou seja, mudar a tua percepção de autoeficácia. Eu tinha uma cliente muito interessante, assim, que cada vez que nós começávamos a olhar o fluxo de caixa dela, cada vez que a gente começava a montar o planejamento, assim, ela começava a ficar com dificuldade de respirar, assim, sabe? E aí ela ficava assim, sabe aquela coisa que a respiração não dobra e aí não parece que as coisas não fluem e sabe assim, ela dizia assim, nossa, Jéssica, como eu começo a me sentir mal cada vez que a gente começa a entrar nesse assunto. Então, é porque ela nunca tinha feito uma gestão eficiente e ela tinha uma boa renda, e isso é um aspecto que acontece para muitas pessoas, assim, que conseguem, a partir do esforço, do trabalho, da dedicação, conseguem galgar posições profissionais legais que dão uma boa renda, só que nunca olham para o dinheiro. Porque antes de ter esse cargo, né, ou ter empreendido, ter conquistado, ou no trabalho ele ter uma boa renda, antes de ter isso, elas não tinham o que gerir. Então elas dizem que, tipo assim, não tinha dinheiro para gerir, eu ia gerir o quê, né? E aí, quando elas têm, elas entram naquela, eu nunca tive, agora que eu tenho condições, eu vou gastar. E aí nunca olha para aquilo ali. E aí passa 5, 10 anos e com um salário muito bom, de 30 mil, às vezes, 50 mil, e olha para aqueles 10 anos e pensa assim, meu Deus, já fazem 10 anos que eu tenho um salário muito bom e eu ainda não construí nada. Então, essas pessoas, né, elas tendem a apresentar, quando vamos iniciar um processo de... Eu chamo até que é reeducação financeira, né? Quando nós vamos iniciar um processo de reeducação financeira, essas pessoas começam a ter ataque cardíaco, ficar nervosa e tal, porque nunca fizeram aquilo ali. Então, é natural que elas acabem expressando esse tipo de sensação. E aí, isso é uma prova de que elas têm percepção de autoeficácia baixa. E aí acaba que, se não buscar uma ajuda profissional, a tendência é que elas procrastinem ainda mais o início da gestão financeira, né? E aí é bem natural. E aí, percebendo isso, a gente olha e diz assim, ok, isso... Então,
e desperta esses gatilhos fisiológicos. O que nós vamos fazer? Nós vamos aos poucos, né? Nós vamos começar a estabelecer metas mensais. Não vamos fazer assim, nossa, então vamos olhar lá para daqui 10 anos. Não. A gente começa com quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, quanto que eu vou investir por mês e quanto que eu posso gastar livremente. Que eu chamo do dinheiro da liberdade, né? Esses 4 pacotinhos. E no início do mês a gente já separa lá o do investimento e já tira da vista. Pronto. Não gerei uma ansiedade absurda na pessoa, né? E aí eu consigo que ela olhe e construa aquele primeiro mês para minimizar essa ansiedade toda, para que no mês seguinte ela olhe e diz assim, já dei conta. E aí tem casos, né, que tá tudo tão comprometido que nem tem como fazer um investimento num primeiro mês. Mas a gente já estabelecer limites, tipo, eu não vou gastar mais do que tanto no cartão de crédito. E aí ela consegue bater aquela meta. E aí, ao bater aquela meta, as sensações negativas fisiológicas que iam aparecendo vão diminuindo. E aí, ao longo de 5 sessões, que é o meu método, né? No final, ela já... agora eu falo sobre isso e eu falo tranquila. Agora, durante a semana, eu mesma tenho vontade de ir lá, abrir a planilha e fazer. Então, ir gerando essa aproximação, né? Para ir minimizando essas questões fisiológicas que inibem o comportamento. Porque quando tu tem uma sensação muito ruim fisiológica, óbvio que o teu comportamento vai ser inibido. Por quê? Porque se eu vou me sentir mal fazendo, eu não vou fazer, né? E aí eu não faço. Então, é natural que, ao ter essas sensações ruins, tu não queira iniciar uma gestão financeira. Tua percepção de autoeficácia baixa, tu procrastina e amplia a tua dificuldade, porque tu nunca vai olhar. E aí essas estratégias de um tijolinho por vez, um tijolinho por vez. Falando até, inclusive, de tijolinho, né? Um tijolinho por vez. Até na newsletter de sábado, agora terça, né? Desse sábado que passou, eu comentei sobre isso. Uma outra cliente, prazos que eu acabo me paralisando. E aí eu fiz uma brincadeira com ela, que eu acho que é muito útil para quem tem essas questões, assim, de estados emocionais que acabam sendo prejudicados por causa de ansiedade em relação à gestão financeira, né? E aí isso acaba gerando medo e repercutindo de forma negativa. E aí ela tem isso um pouco e ela acaba se paralisando. Quando a gente bota metas de longo prazo, ela simplesmente paralisa e não faz mais nada. E aí eu disse assim, bom, vamos combinar uma coisa. Nós vamos sempre trabalhar com o que é o mínimo possível de ser feito hoje. E aí a gente vai fazer uma analogia. Nós já temos um alicerce, né? Porque já tem conhecimento suficiente aí. Já tem uma atitude, lembra da alfabetização financeira? Se tu não viu ainda o episódio de alfabetização financeira, vou deixar aqui na descrição o link, né? Vou até anotar, porque depois eu gravo os episódios e esqueço de qual foi o episódio que eu vou anotar já, então, um instante vou anotar. E aí, nesse episódio de alfabetização financeira, eu falo sobre atitude, comportamento e conhecimento, né? E que o alicerce parte da atitude e comportamento adequado que permita com que ela chegue no objetivo, porque ela acaba se paralisando. Então, o alicerce a gente já tem. E aí, a analogia que eu fiz foi, bom, nós já temos o alicerce. Agora, a gente não consegue colocar telhado nessa casa se esta casa não tiver parede. Então, a nossa responsabilidade é colocar um tijolo por dia para a construção das paredes, para que depois a gente possa colocar o telhado. Esse um tijolo é uma tarefa relacionada com o objetivo que a gente tem. Todos os dias, uma tarefa relacionada com o objetivo que a gente tem. Então, se o objetivo for gestão financeira, o que é uma tarefa adequada que vai fazer com que tu construa? Que não é um grande esforço, mas é uma tarefa que já vai ser um tijolinho. É tu simplesmente, quando tu gastar, e tu estabelecer, por exemplo, assim, esse mês eu posso gastar no cartão de crédito R$1.000, colocando um número aleatório, né? Bom, posso gastar R$1.000 no cartão de crédito. Eu já gastei 500. Aí hoje eu gastei mais R$50. Não, então é 550. Então eu tenho para gastar 450. Só esse cálculo, que por vezes pode ser até mental, o ideal é escrito, mas se for mental, ok, já é um tijolinho. Porque tu parou para pensar que tu estabeleceu uma obrigação contigo mesma e que esta obrigação, hoje tu gastou mais um pouquinho, então agora aquilo que tu estabeleceu já não é tudo aquilo, diminui um pouco o que tu tens. E aí tu já começou a ponderar isso. Isso é um tijolinho.
E aí todos os dias a gente tem um tijolinho a mais para colocar, um tijolinho mais a colocar, um tijolinho mais a colocar. Essa flexibilidade da criação de metas, né, de longo prazo, do olhar para o hoje, isso é muito interessante para essas pessoas que têm esses disparos fisiológicos de ansiedade, de taquicardia, muito forte quando se pensa com dinheiro. Porque daí ameniza isso, porque daí tu pensa assim, não é um mega sacrifício, não é um mega desafio, é só um tijolinho. E aí isso vai, é só um tijolinho, e eu dei conta do tijolinho de hoje, eu dei conta do tijolinho de amanhã, eu dei conta do tijolinho depois, e aí depois de um mês tu olha pra trás e diz assim, nossa, eu coloquei 30 tijolinhos. E isso motiva e faz com que tu aumente a tua percepção de autoeficácia. Então esse é o quarto, né, item relacionado à construção da percepção de autoeficácia, discutido por Albert Bandana, que acabou sendo disseminado para todas as áreas, né, desde a área de, aí, emagrecimento. Qual é a minha percepção de autoeficácia em relação a conseguir ou não emagrecer? A percepção de conseguir fazer, sei lá, um exercício físico e com dinheiro, né? Então acaba que foi se incorporando este estudo para várias áreas, porque ele realmente faz muito sentido. E aí, os quatro, né? Só resumindo, os quatro que eu trouxe foi: o primeiro está relacionado com as tuas próprias experiências, é olhar para trás e ver quantos tijolinhos tu colocou nas paredes. O segundo está relacionado com as experiências de outras pessoas que passam pelos mesmos desafios que tu, e ao olhar o feedback positivo que as pessoas vão te dar em relação àquilo que tu está fazendo, isso vai aumentar a tua percepção de autoeficácia. E o último está relacionado com as tuas próprias sensações, né? O que teus medos, tuas ansiedades, que ao perceber isso e construir uma estratégia adequada, tu vai conseguir também ir minimizando essas sensações negativas. Juntando tudo isso, olhando para o aspecto financeiro, a gente entende que se eu não olhar para as minhas experiências ou só olhar para experiências passadas negativas, se eu olhar ao meu entorno, não achar que ninguém deu conta de sair, né, da situação parecida que ninguém me dá reforço positivo e eu ainda fico nervosa, há uma percepção de autoeficácia baixa que elas acabam procrastinando mais a gestão financeira. Porque é o que eu falei lá no início, né? Se eu já acho que não vou dar conta de fazer gestão financeira, por que eu vou começar? Eu nem começo. E aí, esse eu nem começo faz com que eu vá prolongando as minhas dificuldades financeiras. Porque acaba que eu não começo, e aí os problemas seguem, porque eu sigo gastando mais do que eu posso, eu sigo me endividando, ou eu sigo sendo extremamente inconsequente em relação ao uso de cartão de crédito financeira. Então é um ciclo que não acaba. E isso é muito negativo. Da conta, desencadeia a manutenção de uma dificuldade financeira gigantesca ao longo da vida. E não só em relação à dificuldade financeira, mas também em relação a bem-estar financeiro, né? Porque o que tem um outro estudo que avaliou e trouxe, né? Eles mostraram que quando a pessoa ela tem uma percepção de autoeficácia elevada, ela consegue empregar comportamentos financeiros positivos. Porque eu vou começar a fazer gestão financeira se eu acho que eu dou conta de fazer. Eu vou começar a fazer um fluxo de caixa se eu acho que eu dou conta de fazer um fluxo de caixa. E aí eu achar que eu dou conta, eu vou lá e faço. E aí eu emprego. Lembra que no início eu falei que ter autoeficácia reproduz eu iniciar a tarefa, eu me manter fazendo a tarefa e mesmo diante das adversidades, eu ainda assim continuar permanecendo, né? E me mantendo firme, teimoso, eu digo, né? Eu mesma digo assim, bom, a gente tem que instaurar teimosia. Eu sou uma pessoa extremamente teimosa. Quando eu boto um negócio na cabeça, vou fazer. Isso por quê? Porque se eu sou teimosa com um aspecto, é porque eu acho que eu vou dar certo. Eu acho que vai dar certo aquilo ali, né? Então eu vou me manter ali, porque eu acho que vai dar certo. Se eu achasse que ia dar errado, eu ia desistir. Não sei também, né? Porque eu realmente sou muito teimosa quando eu enfio um negócio na cabeça. Só que talvez uma pessoa que tem uma percepção de autoeficácia muito mais baixa, ela não ia ter essa perspectiva de teimosia, sabe? Então, por vezes, nesse quesito, assim, nesse contexto de se manter numa tarefa que é desafiadora e que é difícil e que, por vezes, apresenta-se com adversidades,
A teimosia ajuda. E aí a teimosia a gente pode relacionar com ter uma percepção de autoeficácia elevada. E aí, voltando no quesito de empregar comportamentos positivos, né, que eu fiz um paralelo em relação à teimosia, o que acontece? Quando eu tenho uma percepção de autoeficácia elevada, eu acabo empregando aquele comportamento, como eu estava dizendo, de gestão financeira, porque eu acho que eu vou ter um resultado positivo daquilo. Então, eu emprego um comportamento positivo. E aí, o que eles mostram, né? Ao ter percepção de autoeficácia elevada, eu tenho comportamentos melhores em relação à poupança, em relação ao investimento, eu gasto menos com cartão de crédito. Eu até fiz uma lista de tudo que os estudos trazem, né? Olha que interessante. Melhor uso do cartão de crédito, riscos mais ponderados, né? Então eu não vou correr riscos de forma completamente desenfreada, assim. Como eu tenho percepção de autoeficácia e eu sei que eu preciso analisar aquilo ali, eu vou analisar para tomar uma melhor decisão. Menor estresse financeiro, mais controle financeiro, são pessoas mais otimistas. Então, tudo isso, né, incluindo eu trabalhar na direção de um objetivo, porque se eu tenho um objetivo e eu acho que eu vou dar conta, eu trabalho na direção daquele objetivo. Meu comportamento, ele se direciona, né, para atingir aquele objetivo. E aí, tudo isso acaba me levando a ter bem-estar financeiro. Então, isso é um ponto muito interessante. A gente entende que a autoeficácia, a gente pode construir tudo isso. E a autoeficácia é um aspecto, né? Inclusive, quando eu falei no episódio de bem-estar financeiro, eu disse que eu ia trazer esse episódio de autoeficácia. Então, cá estamos. Seria na semana passada, mas aí eu coloquei um outro tema na semana passada sobre tomada de decisão rápida e devagar. E aí trouxe esse de autoeficácia para hoje. Mas a construção do bem-estar financeiro, ela é determinada também pela percepção de autoeficácia, exatamente por causa desse ciclo. Por outro lado, se eu não tenho autoeficácia alta, se a minha autoeficácia é baixa, eu acabo procrastinando a gestão financeira. Porque eu não vou ter comportamento positivo de gestão financeira, né? E até a minha situação financeira. Então, a autoeficácia é um fator determinante que tem impacto muito grande sobre o nosso resultado financeiro. E é o que eu tenho dito, né? A autoeficácia, ela é uma parte da tua atitude financeira, que é o alicerce. Lá no episódio de alfabetização financeira eu falei da escada, né? E da construção de uma escada em cima de um terreno firme. Não adianta eu construir uma escada em cima de um terreno que é uma areia movediça. Eu preciso construir numa areia firme. E essa areia firme são as tuas atitudes. E o corrimão é o teu conhecimento, né? Que vai dar subsídio para que tu vá mantendo um comportamento adequado. E dentro desse alicerce sólido está a autoeficácia, né? Eu não vou conseguir ter uma gestão financeira adequada, eu não vou conseguir ter é a questão da autoeficácia. Então, assim, parar e pensar como que eu percebo a minha capacidade de gerir as minhas finanças. Se as tuas respostas estiverem dentro do grupo 2 ali, né, que é aquela pessoa que acaba achando que não vai dar conta, é um sinal que tu precisa olhar para esses 4 quesitos que eu trouxe. Porque se tu olhar para esses 4 quesitos, tu consegue modular para que tu amplie a tua autoeficácia. Que é esses quesitos de olhar tuas experiências passadas, de tu conseguir olhar para experiências de outras pessoas, de pedir, né, e construir um ambiente de pessoas que te deem feedbacks positivos e fazer esse controle das tuas próprias emoções. Porque ao fazer isso, né, controlar os fatores que fazem com que haja uma flutuação na autoeficácia, tu automaticamente vai conseguir ampliar a tua autoeficácia. A partir disso, tu vai procrastinar menos e vai atingir o bem-estar financeiro, porque tu vai empregar comportamentos financeiros positivos que vão potencializar o teu bem-estar financeiro. Então, é um ciclo. E aí a gente tem que construir esse ciclo, construir essa bagagem toda para que a gente atinja os resultados que a gente quer. É uma coisa bem interessante, porque está diretamente relacionado com as questões de crenças. É uma crença, né? É o que eu acredito sobre a minha capacidade. Então, é uma crença. E se essa crença ela for uma crença disfuncional, vai acabar gerando prejuízos em relação ao meu comportamento e à minha situação financeira. Então, se faça essa pergunta, olhe para dentro de si e pense, como que eu avalio a minha capacidade de gerir as finanças? Se tu disser que tu acha que tu
não tem condições de gerir, ligue um alerta, porque tu pode estar entrando todo nesse processo e acabar procrastinando, não fazendo uma gestão adequada e perdurando a tua dificuldade financeira. Tu pode parar depois de todos esses conceitos que eu dei e todas essas sugestões para ampliar a tua percepção de autoeficácia financeira e pensar assim, tá, mas isso é só subjetivo ou será que tem comprovação biológica de que isso também muda a nossa cabeça, né? E realmente muda. Foi feito um estudo com pessoas utilizando a questão da exposição, palestra, porque, como eu disse no início, é uma coisa aversiva para muitas pessoas. E o que eles identificaram? Só contando como é que foi o desenho do experimento, né? Eles aplicavam um questionário para a pessoa primeiro, perguntando para elas como que era a percepção delas em relação à aversão social, para avaliar se elas tinham muito medo ou não de se expor. Depois eles faziam uma ressonância magnética para avaliar os circuitos, né? Como é que estava ali as ativações das áreas do cérebro dessas pessoas e colocavam eles a fazer uma palestra. Era online, mas é um artigo publicado numa revista muito renomada internacionalmente, então o método que eles adotaram ali já era validado. Então, inicialmente eu questionei, né, mas como assim é online? Não vai despertar toda aquela ansiedade. Mas eles dão toda a explicação ali de como fizeram e por estar publicado numa revista de alto impacto, a gente considera que sim, todos os testes e o que poderia ser questionado. E falando e dando essa palestra, aí eles pegaram e avaliaram mais uma vez como gostaram ou não da palestra. No final das contas, o que eles conseguiram comprovar? Que as pessoas com maior percepção de autoeficácia, não, eu dou conta de dar palestra, elas tinham também uma maior ativação de uma área no cérebro chamada estriado ventral, que é o nosso núcleo accumbens, que é o nosso núcleo do sistema de recompensa, é ali que vão ter os maiores disparos do neurotransmissor da dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, que é essa nossa predisposição a se manter naquela atividade. Como eu disse lá no início, né, positivo, né, dizendo assim, legal, foi muito boa a tua palestra, e que tinham maior autoeficácia, também aumentaram a sua ativação nessa área. Em resumo, o que eles comprovaram? Motivação e autoeficácia estão diretamente relacionadas, e sim, pessoas que têm maior percepção de autoeficácia e que recebem um reforço positivo, acabam ativando ainda mais esse sistema de recompensa, que é o nosso sistema de motivação, dopamina, aparece mais nessa área, que é o núcleo accumbens, ou estriado ventral. Eles não conseguiram comprovar o que vem antes, o ovo ou a galinha, né? Dizer assim, então primeiro vem a autoeficácia e depois motivação, ou motivação vem antes da autoeficácia, mas eles mostraram que essas coisas estão relacionadas. E ao mostrar que essas coisas estão relacionadas, a gente entende o porquê que quem tem autoeficácia baixa procrastina. Porque se eu tenho autoeficácia baixa, eu não tenho motivação. Eu não tenho dopamina no meu cérebro que faça com que eu tenha uma predisposição a me manter ativo na direção daquele objetivo. Então eu vou procrastinar mais. E aí eles conseguem comprovar isso nesse estudo. Ou seja, a autoeficácia baixa diminui motivação. Assim como pode ser que menor motivação também diminua a percepção de autoeficácia, né? Então, como eu disse, eles não comprovaram que vem antes ou depois, mas tem uma total relação. Em suma, o que eu quero dizer é, se tu acha que tu não vai dar conta, tu também não vai ter motivação para começar a fazer a tua gestão financeira. E aí tu não vai começar. Então, trabalhar com esses quesitos que eu comentei, esses 4 aspectos que eu discuti, é imprescindível para aumentar a percepção de autoeficácia, aumentar a motivação e aí tu conseguir fazer uma gestão financeira mais eficiente que perdure ao longo do tempo. Como eu disse no início desse episódio, não usa essa informação só para, ai, que legal, achei muito legal o que a Jéssica disse lá naquele episódio. Usa para tua vida mesmo, sabe? Pega essas informações e aplica isso na tua vida. Porque com isso, tu vai conseguir ir mudando o teu contexto e mudando teus resultados. Se for só mais um podcast só para te escutar, infelizmente, né, a gente não muda as nossas condições se a gente não mudar o nosso comportamento. Como eu disse, o fluxo de caixa é só um reflexo do teu comportamento. Então, tu tem que escutar e colocar em ação aquilo que a gente está falando aqui para que tu consiga ter um resultado e que mude, por exemplo, o teu fluxo de caixa. Então, espero que esse episódio tenha sido útil. Espero que tu tenha aprendido, assim, muito, né? Assim como eu também mergulho nos estudos e adoro, assim, acabo ficando motivada a fazer cada vez mais, porque é uma coisa que eu acho muito interessante nas nossas vidas. Espero que tu aplique na tua vida, que tu consiga aumentar a tua percepção de autoeficácia em relação à gestão financeira e que com isso
tu acabe melhorando toda a tua condição financeira e atingindo o bem-estar. Qualquer dúvida, qualquer comentário, fique à vontade para colocar aqui nos comentários. Também compartilhar com alguém se tu acha que esse conteúdo foi relevante para ti. E me seguir lá no Instagram, jessica.campara. Será um prazer te receber por lá também, tirar tuas dúvidas nas caixinhas. Enfim, seja muito bem-vindo onde tu quiseres estreitar esta comunicação. Meu muito obrigada e até o próximo episódio.